equilíbrio químico, tá? Eu fiz algumas alterações, depois eu mando para vocês novamente os novos slides. Tá? Eu coloquei só uma parte que geralmente eu fazia na lousa, que é um comecinho, falando de reação reversível e reversível, mas depois eu mando para vocês atualizado, toda a aula completa. Só um minuto. Alguém confirma para mim, por favor, se está vendo o slide inteiro aqui, com uma apresentação? Sim, estamos bem. Então tá bom. Ó, pessoal, podem ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Eu vou falar fazer um geral da aula de equilíbrio químico, tá? Aqui já está a parte 1 e a parte 2. Tem a divisãozinha certinho para saber vocês irem se localizando. Qualquer dúvida, vocês podem parar e me perguntar, beleza? Dos exercícios, a gente fala depois no final da aula. No Zoom, eu tenho 40 minutos de aula. Caso caia, antes de eu acabar a explicação, eu mando outro link para vocês lá no grupo da sala, beleza? Bom, o equilíbrio químico. Primeiro, para a gente falar sobre equilíbrio químico, a gente tem que ver algumas questões sobre reações químicas. A grosso modo, existem dois tipos de reações químicas. As reações químicas irreversíveis. O que são aquelas reações químicas irreversíveis? Aquelas mais até conhecidas. Aquelas que todo reagente forma produto. Eu dou o exemplo aí da combustão. Uma reação de combustão, todo reagente, o oxigênio e o material que vai ser queimado, vai sofrer a combustão, ele é convertido totalmente em CO2, água e energia. Essa é a reação clássica da combustão do metano. Para cada hidrocarboneto, para cada componente, muda a composição. Beleza. Então, a combustão é uma reação irreversível. O que é uma reação irreversível? E também chamada de reação completa, onde todo reagente é convertido em produto, na teoria. Toda a formação todo esse processo vai ser convertido a uma conversão definitiva. Não tem como eu pegar os produtos e voltar e produzir novamente os reagentes. É uma reação que acontece num único sentido, ou seja, o sentido direto, ou dos reagentes para os produtos. Essa é a reação irreversível. Só que também existem as reações reversíveis. O que são as reações reversíveis? Ai, Deus do céu. As reações reversíveis são chamadas de reações incompletas, onde parte dos reagentes são convertidos em produto e, ao mesmo tempo, parte dos produtos são convertidos em reagente. Existem dois sentidos de reação, o sentido direto e o sentido inverso, ou sentido indireto. Inverso e direto. O sentido comum é o sentido direto, onde os reagentes geram produtos, formam produtos. Só que nessas reações reversíveis, parte desses produtos são convertidos novamente em reagentes. Essa reação pode acontecer estaticamente, ou que nesse momento onde acontece essa formação estática, parte dos reagentes formam produtos e dos produtos formam reagentes, fala que essa reação atingiu o equilíbrio químico, que é o quê? A velocidade de reação da formação de produto e a velocidade de reação da formação de reagente são iguais, são idênticas. Ou seja, forma produto e forma reagente. Esse momento é o momento do equilíbrio químico. Sempre é isso? Não, o equilíbrio químico é um estado, é um momento onde atinge o equilíbrio químico. Algumas reações são favorecidas por um lado, para um sentido, e outras reações favorecidas para outro sentido. O exemplo disso, a reação bem clássica de equilíbrio químico, é naqueles galinhos que nossas avós, mães tinham, pais, avós tinham, que indica quando ia chover. Ele era ali azul. Aí a hora que falava, vai começar a chover, a hora que começa a ficar rosa. Por quê?
Dei um exemplo aqui de cloreto de cobalto. Ele é um sal azul. Em contato com umidade, porque se vai chover, aumenta a umidade da atmosfera. Em contato da umidade, ele fica rosa. Ah, vai começar a secar, vai parar de chover. O que acontece? Essa parte rosa, que ela é o cloreto de cobalto hidratado, ele seca e volta a ser azul. Ou seja, em algum momento, quando em contato com a umidade, o sentido é favorecido para formar o sal rosa. Em baixa quantidade de umidade, baixa quantidade de água, o sentido inverso é favorecido, formando o cloreto de cobalto desidratado, que ele tem cor, é um sal azul. Ou seja, é uma reação reversível. Em alguns momentos forma produto, tende a formar o produto, em alguns outros momentos tende a formar o reagente. Quando em água, em grande quantidade de água na atmosfera, fica rosa. Em baixa quantidade de água da atmosfera, fica azul. Esse é um exemplo clássico de uma reação reversível. As reações reversíveis, então, ela atinge a condição chamada de equilíbrio químico. É um momento que a reação fica estável e para de variar as características. Ou está tudo rosa, ou está tudo azul. É um momento estático. A velocidade de formação de produto e a velocidade de formação de reagente são iguais. O sentido direto e o sentido inverso possuem a mesma velocidade. Quando isso acontece? Lógico, um sistema fechado. Por que um sistema fechado? Porque não tem interferência do meio. Ah, mas que nem o sal está lá, o galinho está lá no sistema aberto, mas está dentro da sala. Uma coisa é ele estar dentro da sua sala com uma umidade controlada, outra coisa você vai lá e coloca lá na rua. Um sol muito maior, uma umidade muito menor. Só vai abaixar quando tiver uma umidade muito alta. Então, um sistema fechado. A gente fala que quando atinge o equilíbrio, as propriedades macroscópicas. O que são propriedades macroscópicas? Aquelas que eu vejo, aquelas propriedades macroscópicas. Quando eu vejo, eu estou olhando para a reação, ela para de variar. Ou está tudo rosa, ou está tudo azul. Nesse momento acontece o equilíbrio, para de variar as propriedades macroscópicas. Por que macroscópicas? Porque se eu olhar num microscópio, se eu conseguir ver a reação acontecendo, está acontecendo a reação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a reação direta, como a reação inversa. Só que elas acontecem no mesmo tempo. Como elas acontecem ao mesmo tempo, elas se anulam. Aí, no momento, esse é um exemplo, no começo, N2O4, ele começa a reagir, só tem ele. Até o momento da reação, que toda a formação do produto. Só que chega um momento que estagna. Não vai continuar produzindo produto. Nessa estagnação, não é que foi convertido totalmente. Não. É que, na verdade, a velocidade da formação e de degradação do produto, do reagente, ficou igual. Nesse momento, atingiu o equilíbrio químico, que é o caso C aqui. No caso A, é no início da reação. No B, é a hora que começa a reação, o reagente formando produto. Só que chega um momento que atinge o equilíbrio químico, onde para de variar a formação de produto e a formação de reagente também. Graficamente falando, quando a gente fala em concentração, concentração é diferente de velocidade. Primeiro eu vou falar velocidade, porque eu já comentei de velocidade. O equilíbrio químico é o momento que as velocidades se equiparam, elas são iguais. Por quê? Tanto sentido direto como sentido inverso tem a mesma velocidade. Se eu empurro a minha mão, as duas com a mesma força, elas aparentemente elas estão paradas, mas eu estou pressionando de um lado para outro. Quando as forças são iguais, a resultante de forças iguais é igual a zero, ou seja, parece que não está acontecendo nada. Mas o que? Está uma pressionando a outra na mesma velocidade. Ou seja, velocidades iguais. Só que concentração, tanto do reagente como do produto, elas param de variar. Elas não necessariamente são iguais, como mostra aqui nesse primeiro gráfico aqui.
A concentração não necessariamente ela vai ser igual de A e de B. Concentração de produto de reagente vai ser igual. Não. Mas a velocidade de degradação e de formação, elas são sim iguais. Concentração, ela só para de variar. Ah, professor, mas como eu sei qual é qual no gráfico? Pensa, no tempo zero da reação, eu tenho totalmente de A e não tenho nada de B. O que você só tem no começo da reação? Você só tem reagente. Quando vai passando o tempo da reação, o seu reagente vai diminuindo a concentração e o seu produto vai sendo formado. Ah, o produto sempre vai ter menos do que o reagente? Não. Depois do equilíbrio, cada reação é uma reação. Pode acontecer de ter concentrações iguais? Podem. É sempre? Não. O que é sempre igual no momento do equilíbrio é a velocidade. Velocidade direta, do sentido inverso de uma reação em equilíbrio químico é igual. As concentrações dos produtos e dos reagentes no equilíbrio químico é constante, ou seja, para de variar. Vocês podem ver aqui no gráfico que no momento de equilíbrio, concentração do produto e do reagente parou de variar. Não que elas sejam iguais, elas pararam de variar. Aí eu vou mostrar algumas reações comuns do cotidiano. Aquela lente transitions, aquela lente onde você sai na luz, ela fica escura e quando você está em um lugar mais escuro, ela fica clara. A grosso modo falando, é só uma reação com sal de prata, cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é transparente. Ele não blinda a luz. Só que a hora que ele entra em contato com a luz do sol, esse cloreto de prata, ele é dissociado, formando prata sólida mesmo, que é escura, e cloreto. No momento que forma a prata, que é escura, ela escurece a lente. Ah, aí vou lá e volto para dentro da sala, por exemplo, dentro de casa, onde a luminosidade é menor do que lá fora. A reação acontece no sentido inverso, para formar a lente clara. Uma reação comum do equilíbrio químico. Outra reação comum do equilíbrio químico é a formação de cáries. A formação de cárie, a hidroxapatita, que é o produto base do nosso dente, com água. Quando está em meio ácido, em grande quantidade de açúcares que acidifica a boca, o que acontece? Começa a ser dissociado, ou seja, o sólido começa a ser degradado. No momento que o sólido começa a ser degradado, o que acontece a fazer? Buracos, fissuras no dente. Buracos onde os micro-organismos vão se alojar e eles vão continuando consumir, essa reação continua, tudo e forma a cárie. Entendeu? No nosso organismo, grande parte das reações são reações reversíveis. Tá? Mesmo que eu precise de uma energia muito grande para elas serem reversíveis, elas são reversíveis. A grande maioria. Só que, lógico, algumas grandes e importantes, elas são irreversíveis. Mas boa parte, a grosso modo, do nosso metabolismo, das nossas reações metabólicas, elas são reversíveis, ou seja, elas podem atingir o equilíbrio químico. Aí o exercício que eu pedi para vocês, de pegar 5 outros exemplos de reações do cotidiano que tendem ao equilíbrio químico. Tá? Bom, beleza. Expressão da lei de ação das massas. Numa reação química, cada componente vai interferir em como vai ser a velocidade da minha reação, se minha reação vai ser lenta, se vai ser rápida, vai interferir em como vai acontecer essa reação. Pensa assim, se eu tenho grande quantidade, uma concentração muito alta dos reagentes, eu vou ter uma reação mais rápida do que uma reação com baixa concentração dos reagentes. Então, essa é a lei da ação das massas, ou seja, cada um dos componentes, a concentração e a pressão, no caso, interfere completamente Desculpa, gente. Tem alguém chamando aqui? Pessoal, alguém
Fez alguma coisa? Espera só um minuto. Eu fiz, é que eu escrevi para não atrapalhar o que Ah, estava não, pode falando. perguntar. É que eu não, naquela página eu não consigo ver. Ah, tá. Não, é que eu perguntei, então, a reação irreversível, ela não atinge o equilíbrio químico. Não, só o que atinge o equilíbrio químico são reações reversíveis. Nenhuma reação irreversível atinge o equilíbrio químico. Para atingir o equilíbrio químico, porque o equilíbrio químico é o momento onde a velocidade de formação e de degradação do reagente e do produto são iguais. E isso só acontece em reações reversíveis. Numa reação irreversível, não tem o sentido indireto, em sentido inverso. É só o sentido direto. Entendeu? Bom, então, dando continuidade aqui. Lei da ação das massas. Cada concentração, cada massa, cada valor, cada componente de uma reação interfere diretamente em como a reação vai acontecer. E como o equilíbrio é uma lei, uma fórmula, cada concentração interfere, existe a constante do equilíbrio. O que é a constante do equilíbrio? É o valor que relaciona a concentração de cada um desses componentes. Só que a lei da ação das massas é uma reação que ainda não está em equilíbrio, que pode ser que atinja o equilíbrio, mas ainda não está em equilíbrio. A reação no momento do equilíbrio, o equilíbrio químico é um momento, é um estado. Esse estado pode sofrer variações a todo momento. São várias os componentes, várias as características que podem alterar o equilíbrio químico, que eu vou falar para vocês mais para frente. Fora do equilíbrio químico, o que define como vai acontecer a reação é a lei da ação das massas, que é o Q, representado pela letra Q. Já no momento do equilíbrio, onde a reação atinge o equilíbrio, existe a lei do equilíbrio, que é representado pela letra K. Só que esse K só representa o equilíbrio. Se não está no equilíbrio, o que é representado na reação é o quê? A lei da ação das massas. Mas o que isso vai me indicar? Espera aí, primeiro vamos falar sobre a constante do equilíbrio. A constante do equilíbrio, então, ela vai relacionar o que cada concentração vai interferir na reação. Considerando toda reação tem o reagente e os produtos, nada mais é do que a constante do equilíbrio do que os produtos dividido pelos reagentes. Sempre produto dividido por reagente. Ah, mas espera aí. O Q também. Tanto o Q como o K se calcula da mesma forma. As concentrações ou pressões dos produtos dividido pela concentração ou pressões dos reagentes. Sempre produto por reagente. Sempre produto por reagente. Isso é regra. Sempre que eu vou calcular qualquer constante de uma reação, produto por reagente. Sempre. Eu tenho que considerar dois fatores. Primeiro, se eu estou mexendo com gás, eu estou falando de pressão. A informação mais importante são as pressões daqueles componentes. Se eu estou mexendo com aquosos, substâncias aquosas, o que me importa é a concentração daquilo. E toda reação, ela tem uma proporção, que é a estequiometria. Então, numa reação química, eu tenho que levar em conta os índices estequiométricos. O que é isso? Aqueles números que estão na frente de cada componente. Por exemplo, aqui, se eu fosse montar a constante do equilíbrio aqui, eu tenho esse 10 cálcios, 6 fosfatos e 2 hidroxilas. Eu tenho que levar em consideração esses valores também.
esses valores são chamados de coeficientes estequiométricos. Por quê? Tem reações que não acontece um desse para um desse. Não. Tem reação que acontece 2 desses reagindo com 3 desses para formar 7 outras coisas. Então, eu tenho que levar em consideração o fator estequiométrico de cada um desses componentes. E essa relação entre o K, que é no equilíbrio, e o Q, que é fora do equilíbrio, me indica algumas informações, como para qual lado está acontecendo a reação. Como assim? Tudo isso são valores. Quando o valor de K for maior que o valor do Q, a reação está acontecendo no sentido inverso, dos produtos para os reagentes. Vou lá e pego na tabela que o K é menor do que eu calculei com o Q, a reação acontecendo no sentido direto. Ué, por quê? Valores de K são tabelados para uma pressão e uma temperatura. Então, para as principais reações químicas, eu já tenho esse valor de K. Então, esse K vai depender principalmente da temperatura de uma reação. Uma reação a 20 graus tem um K. Uma reação a 300 graus tem outro valor de K. E eu vou lá e vejo só o valor de K. Se o K for um valor, sei lá, 13.500, que é muito maior do que 1, o que predomina? Formação de produto. Se o K for muito menor do que 1, sei lá, 0,00013, o que predomina é a formação de reagente. O que isso me indica? O que é industrialmente falando, ou tecnologicamente falando, viável eu usar uma reação que eu preciso de uma temperatura de 500 graus Celsius, se eu poderia usar ela a 32. Só por esse valor de K, eu já consigo propor. Não, esse meio de produção disso aqui não compensa. Compensa usar esse outro. Porque existem várias reações que formam a mesma coisa. Partindo do início do K, eu já consigo falar, eu consigo produzir, sei lá, etilenoamina, com uma reação que eu preciso aquecer a 60 graus durante 10 segundos. É muito viável do que algo que eu preciso aquecer a 350 graus Celsius durante meia hora. Então, eu preciso ver quão viável é uma reação de acontecer. E isso eu já consigo propor pelo valor do K, da constante do equilíbrio. Bom, aqui acabou a primeira parte. Tá? Então, constante do equilíbrio é a relação entre as concentrações ou pressões dos produtos pelos reagentes, indicando que cada um vai interferir no equilíbrio, certo? Se um vai interferir mais ou menos no equilíbrio químico. Vai ser mais fácil ou mais difícil de chegar no equilíbrio químico. Vamos para a segunda parte. Bom, existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio homogêneo e o equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio homogêneo são reações onde todos estão na mesma fase. CO2 reagindo com H2 forma CO mais H2O. Então, no equilíbrio, por que antes e depois? Porque antes a reação vai começar até atingir o equilíbrio. No momento de equilíbrio, CO2 mais H2 forma CO mais H2O. E CO mais H2O pode formar CO2 mais H2. Equilíbrio. Mas o que compensa no momento que a reação para? Tem como eu não deixar atingir o equilíbrio? Tem, nós vamos ver daqui a pouco. Como evitar? O que fazer para a reação não atingir o equilíbrio químico? Porque na hora que atinge o equilíbrio químico, a reação teoricamente para. Ela fica na mesma velocidade. Se eu quero produto, a reação não vai mais formar produto, ela satura. Tem como eu evitar isso? Tem, eu consigo não deixar uma reação atingir o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um estado que a reação pode alcançar, pode atingir. Então, equilíbrio homogêneo, todas as substâncias estão na mesma fase, gasosa ou aquosa.
O equilíbrio heterogêneo é quando existe mais do que uma fase. Encontra um sólido ou um líquido. O que acontece? Nesse momento, nós falamos que essa reação é uma reação heterogênea. Ela, que nem no caso, carbono sólido mais gás enxofre formando CS2. Óxido de ferro mais hidrogênio forma óxido de ferro, óxido de ferro 3 junto com água. Mas o que acontece? O que interfere esse sólido, esse líquido? Eu dei um exemplo aqui de como o sólido vai reagir, vai acontecer numa reação química. Acontece que, a grosso modo, tudo que é sólido e que é líquido, líquido é diferente de aquoso. Aquoso é algo dissolvido em água. Líquido é uma substância pura líquida. Água, ou mercúrio, o que seja. Tudo que é sólido e líquido não interfere no equilíbrio químico, não interfere na constante do equilíbrio. Ou seja, em equilíbrio heterogêneo que se encontra sólido ou líquido, quando eu vou calcular ele, eu considero ele o valor de 1. Por quê? Porque tudo isso vai ser independente. A quantidade de sólido e de líquido numa reação não interfere na forma como aquela reação vai acontecer. Interfere muito pouco, muito pouco. É a mesma coisa de falar que a madeira da mesa vai demorar milhares de anos para reagir com o oxigênio do meio. Então, líquido e sólido não interferem no equilíbrio químico. Matematicamente falando, eles apresentam o valor de 1. Por quê? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, vai ser independente. Todo equilíbrio heterogêneo, quando eu vou calcular a constante do equilíbrio, sólido e líquido, eu coloco 1. Eu nem considero que qualquer valor vezes ele, qualquer valor vezes 1 ou dividido por 1 é esse mesmo valor. Entenderam? Aqui o princípio de Le Chatelier. O que é o princípio de Le Chatelier? Ele, através de estudos dele, mostrou como 3 fatores, temperatura, pressão e concentração dos componentes, vai interferir no equilíbrio químico. Sempre que eu variar pressão, temperatura e concentração dos componentes, o equilíbrio químico vai tender a formar ou degradar. Sempre vai interferir de alguma forma. É um momento que o equilíbrio é um estado. Se eu interferir no equilíbrio, esse equilíbrio vai ser desfeito. Só que o equilíbrio químico é o estado de menor energia. Tudo na natureza tende a ficar no estado de menor energia. As moléculas, toda a substância tende a ficar no estado que ela fique mais tranquila. Ou seja, se o equilíbrio for desfeito, a própria reação vai tender a voltar para o equilíbrio. Porque ele vai se adaptar àquele estado e vai tentar voltar ao equilíbrio químico. Porque toda reação que pode atingir o equilíbrio químico quer atingir o equilíbrio químico. Vamos falar sobre vamos falar sobre esses fatores que podem interferir no equilíbrio químico. Primeiro, variação do reagente, da concentração de reagente ou de produto. Nesse exemplo de reação, N2 mais 3H2 formando 2NH3. O que vai acontecer se eu aumentar ou tirar algum desses produtos aí, algum desses componentes? Quando eu adiciono um reagente, a reação está em equilíbrio. Sempre que eu adiciono um reagente, ou qualquer componente, a reação do equilíbrio vai tender a consumir aquilo que eu adicionei. Se eu adicionei reagente, a minha reação vai tender a consumir aquilo que eu adicionei. Vamos supor, eu adicionei reagente, N2 ou H2. A reação vai para o lado que eu vou consumir ele. Ou seja, deles para formar os produtos. Quando eu adiciono alguma coisa, tende a consumir aquilo que eu adicionei. Para quê? Para voltar ao estado de equilíbrio.
Adição de produto, da mesma forma, não interessa se eu adicionei reagente ou produto. Se eu adicionar produto, a reação vai tender do lado de consumir esse produto. E se eu retirar? Se eu adicionar, vai consumir. E se eu retirar? Quando eu retiro alguma coisa, a reação tende a formar aquilo que eu retirei. Ou seja, se eu tirar reagente, o que vai acontecer? Vai tender para o lado de formar aquele reagente que eu tirei. Nesse caso, se eu retiro, sei lá, N2, a reação vai tender do NH3 para formar aquilo que eu estou retirando. Do mesmo jeito, se eu retirar o produto. Ah, então tá aí. Numa indústria, que é uma reação que tende a atingir o equilíbrio químico. Se eu sempre ficar retirando o meu produto, sempre vai tender a formar aquele produto. Então, tem como eu... Ah, tem uma reação que pode atingir o equilíbrio químico. Se eu retirar aquele produto vai continuar sendo formado. Lógico, eu preciso continuar adicionando reagente. Então, se eu retirar alguma coisa, meu equilíbrio químico tende a produzir aquilo que eu retirei. Tanto o reagente como o produto, não importa. Se eu adicionar, ele consome. Se eu retirar, ele produz aquilo que eu retirei. Variação de volume ou pressão. Bom, o que acontece? Volume e pressão está totalmente relacionado. Volume e pressão também está relacionado com o número de mol, com quantas substâncias, quantos componentes existe naquela reação. Então, totalmente relacionado. Nessa reação aqui, 2SO2 mais O2 formando 2SO3, aqui eu tenho 2 mols de SO2, porque tem 2 SO2, 1 mol de O2, e aqui eu tenho 2 mols de SO3. Ou seja, no total, os meus reagentes eu tenho 3 mols, e nos meus produtos eu tenho 2 mols. Quando eu aumento a pressão, ou seja, eu aumento, pensando no êmbolo, eu estou aumentando a pressão, vai tender para o lado onde tem um menor número de componentes. Aumentei a pressão, menor número de componentes, menor número de mols. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Vai tender para o lado da formação de SO3. Diminuir a pressão, vou lá no êmbolo e diminuo a pressão, faço pressão reduzida. Tende a produzir aquilo de maior quantidade, número de mols. Ou seja, totalmente inverso. Se eu aumento a pressão, menor número de mols. Diminuo a pressão, maior número de mols. Se eu aumento a pressão, o sentido se desloca para o menor número de mols. Se eu diminuo a pressão, para o maior número de mols. Aqui está um exemplo. Aumentei a pressão, tende a produzir maior... Aumentei a pressão, menor número de mols. Diminuí a pressão, maior número de mols. A temperatura. Primeiro, temos que lembrar de 2 conceitos. Toda reação exotérmica é uma reação que libera calor. Uma reação em equilíbrio, cada um dos sentidos vai ter uma energia. Um sentido vai ser exotérmico, enquanto o outro vai ser endotérmico. Exotérmico libera calor. Endotérmico absorve calor. Então, se um sentido é exotérmico, o outro é endotérmico sempre. Beleza, nessa reação, sentido direto é endo, sentido inverso é exotérmico. Tá. Se eu vou lá e aumento a temperatura, se eu aumento a temperatura, vai favorecer o sentido onde eu aproveito esse aumento da temperatura. Se eu aumentei a temperatura, o sentido que absorve temperatura, ele é favorecido. Por quê? A reação não vai querer colidir com o sistema. Se o sistema aumenta a temperatura, ele vai querer absorver essa temperatura. E nesse exemplo, qual é o sentido que absorve a temperatura? O sentido direto, ou melhor falando, o sentido endotérmico.
Quando eu aumento a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Por quê? Vai querer absorver aquela temperatura, aquele aumento de calor que eu forneci para a reação. Se eu diminuo a temperatura, vai favorecer aquele lado onde a reação vai liberar o calor. Para quê? Para não colidir com o sistema. A reação nunca quer colidir com o sistema. Se eu libero calor, o sentido endotérmico favorece. Se eu diminuo o calor, o sentido exotérmico é favorecido. Aumenta a temperatura, reação endotérmica. Diminua a temperatura, reação exotérmica. Porque a reação nunca vai querer competir com o sistema. Ela não tem energia suficiente para competir com o sistema. Se você fornece calor, ela vai aproveitar e absorver aquele calor. Se ela diminui o calor, ela vai aproveitar, a reação vai aproveitar e liberar calor, favorecer a reação exotérmica. Sempre um lado vai ser endo, o outro vai ser exotérmico. Então, a grosso modo, é isso. Variação da concentração dos componentes. Se eu diminuo a concentração de alguma coisa, ou retiro alguma coisa, o sentido vai favorecer a formar aquilo que eu retirei. Se eu adiciono alguma coisa, a reação vai tender para o lado que a consumir aquilo que eu adicionei. Na pressão, maior pressão, menor volume, menor número de mols. Menor pressão, maior volume ou maior número de mols. Proporção. Como eu sei quantos são os mols? Só fazer aquela conta. Lá naquele exemplo tinha 2 e mais 1, total de 3. E o outro só tinha 2. Então, maior número de mols é 3, menor número de mols é 2. Favorece o sentido. Se eu aumentar a pressão, favorece o sentido de formar 2. Se eu diminuir a pressão, favorece o sentido de formar 3.